Sistema eletrônico de execução unificado chega a mais 3 estados. A plataforma será implementada no Mato Grosso, na Paraíba e no Ceará. Vandalismo é crime e o autor responde por dano ao patrimônio. Pagar o prejuízo causado pode ser uma das punições impostas ao vândalo. Acerto de contas com o Leão começa nesta quinta-feira. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$28 mil deve declarar. E ainda o combate ao assédio sexual no transporte público. Parece que faz de propósito, encosta sem querer, principalmente dentro dos ônibus, que é o que acontece mais. A gente tenta se afastar e evitar o máximo. Olá, boa tarde. O governador de São Paulo, João Dória, deixou de ser réu em ação que apura supostas irregularidades na organização do Carnaval do ano passado, quando ele era prefeito da capital. Na ação, Dória era acusado de participar da contratação de empresas de forma irregular. De acordo com a decisão, não há nada que comprove a participação do ex-prefeito. O processo continua em relação aos demais réus. O Conselho Nacional de Justiça se mobiliza para implantar a execução penal digital em mais 3 estados a partir deste mês. 3 equipes do Conselho Nacional de Justiça vão formar uma força-tarefa para implantar o sistema eletrônico de execução unificado. A expectativa é de que nos estados do Mato Grosso, Paraíba e Ceará, 120 mil processos passem a tramitar no meio digital. O sistema eletrônico de execução unificado permite o controle online dos processos penais. Ele calcula, por exemplo, em quanto tempo o preso vai ter direito a benefícios e informa ao magistrado os prazos para conceder liberdade provisória e progressão de regime. A plataforma já está em operação em Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Rondônia e Piauí. Promotores de justiça e defensores públicos também podem utilizar a ferramenta. Além deles, advogados e a família do detento podem ter acesso. Basta informar o número do processo. O deputado federal Herculano Passos, do MDB, foi condenado a indenizar em R$5 mil um blogueiro morador de Atibaia, interior de São Paulo. Foi comprovado que as ofensas publicadas por meio de um perfil falso vieram do escritório dele. A decisão é da primeira turma civil e criminal do Colégio Recursal de Bragança Paulista. O deputado estadual Edmir Chedid, do DEM, que compartilha do mesmo imóvel de Herculano, foi absolvido. Pichações e ataques de ônibus são exemplos de vandalismo. Essa prática é crime e o autor pode responder por dano ao patrimônio. Não é preciso andar muito pelas ruas para ver muros e paredes com pichações. É um patrimônio público, né? Todos podem usar. É uma coisa feia também, né? Não é nada contra essas pessoas. Eles dizem que é arte, né? Mas é uma arte em lugares impróprios. Bem impróprios. Até as placas de sinalização. Mas não é só a poluição visual que incomoda. E quando o alvo dos vândalos é de uso coletivo? Às vezes sai do serviço, eu trabalho aqui bem, está chovendo, precisa se abrigar, não tem como. É a gente que paga o pato. O ataque a ônibus do transporte público também são frequentes. Só no ano passado, 225 ônibus foram incendiados ou depredados em todo o Brasil. E nos 2 primeiros meses desse ano, foram 36. Isso significa que são menos ônibus circulando. A gente se sente prejudicada, a gente não tem condições nenhuma, a gente paga, a gente anda. Perigo, normal. O diretor da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos explica que geralmente as empresas não fazem seguro por ser relativamente caro. E a reposição desse veículo leva de 3 a 6 meses. A população é a que mais prejudicada com esses fatos, né? Tanto vandalismo como incêndio em ônibus, né? Porque isso interfere diretamente na oferta do serviço, né? A cada ocorrência dessa, você é obrigado a diminuir a oferta do serviço de transporte público e o prejuízo é direto para a população usuária. Vandalismo é crime e se o autor for identificado, vai responder por dano ao patrimônio.
patrimônio, seja ele público ou privado. Pagar o prejuízo causado pode ser uma das punições impostas ao vândalo. Tem que pagar, né? Para ver se não fazem mais. Quem pratica esse tipo, geralmente está lá no artigo 63 do Código Penal, que é o crime de dano. Se o patrimônio for da administração, é uma forma qualificada de dano, né? A pena é maior do que a pena normal. O advogado lembra ainda que em datas festivas, como o Carnaval, aumenta o número de ocorrências desse tipo. E quem participa pode responder por incitação à violência ou até mesmo associação criminosa. Como no Carnaval, a gente tem a questão de certos grupos que saem para quebrar, não só para quebrar, mas para cometer crimes, furtos, né? Furtos e assaltos, elas também podem estar em curso no artigo 288, que é a associação criminosa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação de 2 empresas, fabricante e fornecedora de piscinas, por causa de um vazamento na instalação. Os autores da ação vão receber cerca de R$44 mil por danos materiais e morais. As empresas Gravataí Indústria de Piscinas e Adriana Vasconcelos Parker Ocean Piscinas também foram condenadas a fazer os reparos necessários na piscina e no apartamento. Os autores ingressaram com ação por danos materiais e morais contra as empresas. Em 2010, eles compraram uma piscina da marca IG, além dos acessórios. Após a instalação no terraço, surgiram várias infiltrações no andar de baixo, no apartamento onde mora o autor da ação. A revendedora da piscina afirmou que enviaria alguém para avaliar o problema, mas isso não ocorreu. A partir disso, todas as tentativas de contato com as empresas foram infrutíferas. Os autores gastaram mais de R$29 mil para hipermeabilizar a área atingida pelo vazamento. Porém, esse se alastrou pelas paredes e piso do imóvel. Além de um engenheiro civil contratado pelos autores para atestar a situação, um perito também foi nomeado pela Justiça para a realização de laudo, o qual também comprovou o problema na instalação da piscina. A relatora do recurso, desembargadora Valda Maria Melo Pierro, concluiu que a reparação deve ser feita de forma solidária entre as réis. Você vai ver a seguir, começa amanhã a entrega das declarações do Imposto de Renda 2019. Este ano, o prazo para entregar a declaração vai ser um pouco menor. Começa no dia 7 de março e vai até 30 de abril. Começa amanhã a entrega das declarações do Imposto de Renda 2019. A Receita Federal espera receber pouco mais de 30 milhões de declarações. Entre as novidades este ano, depois de 24 horas de ter declarado, já vai ser possível saber se o contribuinte caiu na malha fina. Mônica já baixou o programa da Receita e começou a preencher a declaração de 2019. Todo ano é assim. A publicitária prefere não deixar para a última hora. Eu recebendo um informe de rendimento, né, que a gente recebe da empresa ou do contador, no meu caso, que eu tenho uma empresa, eu já recebo esse informe, pego as informações do banco e já começo a lançar. E é bom mesmo não demorar para ficar em dia com a Receita Federal. Este ano, o prazo para entregar a declaração vai ser um pouco menor. Começa no dia 7 de março e vai até 30 de abril. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$28 mil deve declarar. E uma novidade, logo no dia seguinte à entrega da declaração, o contribuinte já vai saber se caiu na malha fina e poderá imediatamente enviar uma correção caso encontre algum erro ou pendência. Outra inovação é que neste ano a Receita passa a exigir o número do CPF de todos os dependentes, mesmo os recém-nascidos. Devem declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$40 mil. Quem obteve em qualquer mês de 2018 ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou realizou operações em bolsas de valores. Quem teve receita bruta superior a R$142 mil com atividade rural, entre outros. A declaração pode ser simplificada, com dedução única de 20%, ou a completa, que considera todos os gastos, como saúde e educação. Quem não entrega a declaração, sendo obrigatório entregar a declaração, multa de R$165,74, se não tiver imposto a pagar.
Se tiver imposto a pagar, é multa de 1% ao mês, mais 20% sobre o imposto, sobre o saldo, ou aliás, sobre o valor do imposto a pagar. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado e presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB-DF, Tiago Conde Teixeira. Tiago, boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Rafaela. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, prazer é nosso. Doutor Tiago, quem recebeu indenização trabalhista ou qualquer outro tipo de indenização depois de uma decisão judicial, essa indenização deve ser declarada? Essa declaração sempre deve ser oferecida à tributação e informada para a Receita Federal. Ocorre que existem diversos tipos de indenizações que eu não preciso tributar. Por exemplo, justiça trabalhista, se a verba ela tem natureza indenizatória. Isso eu informo em um campo específico, mas não declaro, eu não vou pagar imposto de renda sobre aquela verba. Outra situação, se é decorrente de um dano moral específico, aí já tem a isenção prevista na lei, eu declaro lá no campo outros rendimentos isentos ou não tributados. Então, eu preciso saber que tipo de indenização eu recebi. Se aquela parcela ela é de natureza tributária ou não tributária, se eu vou tributar ou não aquela específica receita. Agora, doutor Tiago, como saber se o rendimento é isento ou tributável? Certo. Às vezes a própria decisão judicial ela já traz a especificidade nesse campo, se o rendimento é isento ou tributável, e tem a natureza da verba, que muitas vezes se questiona no judiciário exatamente isso, se aquela verba tem natureza de tributação ou não, se deve ser oferecida a tributação ou não. Importante, independente de estar isento, de ser não tributável, eu preciso informar isso em campo específico da Receita Federal, na declaração, que é lá outros isentos ou tributáveis. O fato de constar na decisão judicial que é isento ou não tributável, porque isso pode acontecer, ter na própria decisão que aquele rendimento é isento, não tira a sua obrigação de informar para o fisco aquele ganho que você teve, aquela indenização. E os honorários advocatícios, eles são declarados também? Podem ser abatidos o valor? Os honorários também pagos para advogados, peritos, sempre podem ser abatidos do valor. E aí você informa que, num campo lá específico, que aquele rendimento tributável já foi abatido os honorários advocatícios. Então, se você tem lá R$1.000 de indenização a receber e você pagou 100, 200 para o advogado, você já abate aqueles R$200 daqueles 1.000 que você tem a receber. É importante, você vai abater aquilo que você pagou para o advogado decorrente daquela indenização. Se o rendimento é isento ou não tributável, você não tem abatimento, você arcou como advogado e ponto final. Uma outra questão importante, aquele pagamento do advogado tem que ter sido feito pelo contribuinte. Você não pode ter tido nenhum tipo de ressarcimento de órgãos de classe ou ter conseguido aquele dinheiro de uma ajuda, de custo qualquer, doação, enfim. Seria mais ou menos o seguinte, muita gente, plano de saúde, para explicar melhor. Muitas vezes, você paga a consulta e vai no plano e pede o ressarcimento, o reembolso. Se você teve o reembolso de alguma parcela, você não pode pedir a dedução do imposto de renda daquela parcela que você teve o reembolso. Rapidamente, isso é importante. Para a gente finalizar, entre as outras novidades, o que o senhor destaca? Que o contribuinte deve ficar atento para não cair na malha. Certo. Agora, qualquer dependente, independente da idade, ele deve ter CPF. O CPF deve ser declarado. Ano passado era a partir dos 12 anos de idade. Esse ano é a partir de zero mês de vida. Nasceu, se é seu dependente, você já tem que pedir o CPF para declarar e fazer a dedução de dependente. Outra situação importante, se falou no ano passado que eu ia precisar colocar o Renavan, dados da matrícula do imóvel. A Receita anunciou que seria obrigatório, mas esse ano ainda não é obrigatório, apesar de já existir o campo para você detalhar o Renavan do seu carro, placa,
dados da metragem do imóvel, mas ainda não é obrigatório, mas já tem. Esqueceu, não cai na malha por isso. Esqueceu, nesse ponto, não cai na malha por isso. Falar em cair na malha, uma novidade também esse ano é que o contribuinte, assim que entregou, tem algum erro ali, já vai ser identificado, né? Se caiu ou não. Isso deu muita segurança jurídica para o contribuinte, de se aplaudir a Receita. 24 horas após a transmissão da declaração de imposto de renda, você já sabe se vai cair na malha ou não. Isso é importante porque você já pode se antecipar, fazer os esclarecimentos devidos que a Receita pede e dali por diante já sair da malha fina, não ter essa pendência na sua declaração de imposto de renda. Ok, doutor Tiago, muito obrigado pela participação, pelas informações. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Foi um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. E uma auxiliar de departamento pessoal ganhou na Justiça direito à indenização por dano moral depois de ser ignorada durante os primeiros dias de trabalho. A decisão é da 6ª turma do TST. Ao contrário do entendimento de primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, considerou que a conduta ofensiva da empresa não foi comprovada. Para o TRT, a empregada estava em treinamento no período em que alegou ter sido ignorada pela gerente da empresa. Por isso, o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000 por danos morais, como foi fixado na sentença, não seria devido. A auxiliar de departamento pessoal recorreu da decisão do TRT. Na reclamação trabalhista, ela contou que passou os 2 primeiros dias de trabalho sentada em um sofá, porque a gerente da filial não indicou o local em que ela ficaria. Quem conduziu a empregada até a mesa de trabalho foi uma auxiliar de serviços gerais. A recém-contratada disse ainda que passou vários dias sem conseguir esclarecer as dúvidas de trabalho com a gerente. A empresa, no entanto, argumentou que a reclamação era fantasiosa e inverídica, que não havia necessidade de contato entre a auxiliar e a gerente, pois elas não trabalhavam na mesma área. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso de revista na 6ª turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, observou que as testemunhas confirmaram a versão da empregada e que essa atitude configura afronta à dignidade e abuso do poder diretivo do empregador. Por unanimidade, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 5.000 por dano moral. E no próximo bloco, o combate ao assédio sexual no transporte público. De acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha, 22% das brasileiras com 16 anos ou mais já sofreram assédio sexual no transporte público. Hoje, na última reportagem da série Assédio Sexual, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça, você vai ver quais as iniciativas desenvolvidas para combater o assédio sexual no transporte público. O Congresso Nacional sancionou no ano passado uma lei que ampliou a proteção às vítimas. O assédio em vagões de metrô, trens e nos ônibus é um dos mais comuns no Brasil hoje. De acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha, 22% das brasileiras com 16 anos ou mais já sofreram assédio sexual no transporte público. Parece que faz de propósito, encosta sem querer, principalmente dentro dos ônibus, que é o que acontece mais. A gente tenta se afastar e evitar o máximo. Semana passada mesmo eu sofri Tinha um cara sentou do meu lado e eu só afastando. Só que aí entrou um homem, ficou em pé, do lado dele. Aí ele pegou e parou, fiquei com muito medo. Mesmo o ônibus lotado de gente, mas eu fiquei muito constrangida, fiquei com muito medo. Um desses casos chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Uma mulher sofreu assédio em um vagão de trem em São Paulo e pediu indenização à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. Mas, ao analisar o caso no STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que é necessário que o judiciário tenha um olhar atento às vítimas costumeiras desse tipo de prática. Para a ministra, ao ser exposta ao assédio, a mulher teve a segurança física e psíquica violadas e é obrigação da transportadora levar os passageiros em segurança. Por isso, os ministros da 3ª turma condenaram a companhia ao pagamento de indenização de R$ 20.000 à mulher.
É um transporte público de massa, é um transporte que nos horários de pico os trens sim andam cheios, mas não existe justificativa para esse tipo de situação, para esse tipo de importunação e assédio. Então a gente entende que isso ocorre sim e que deve ser denunciado. As denúncias podem ser feitas para um funcionário da empresa de transporte ou pelos canais disponibilizados em cada estado, como telefones e WhatsApp. Campanhas educativas e medidas para a prevenção também vêm sendo tomadas. Em Brasília, desde 2013, foi instituído por lei o vagão exclusivo para mulheres. Nós sabemos que o fato desse carro, da implantação desse carro exclusivo, ele trouxe sim um maior conforto. E temos campanhas em todos os níveis, desde como é feito o uso desse carro exclusivo, quer dizer, o adesivamento do carro, placas nas estações, informações aos usuários que esse carro é exclusivo e também campanhas sobre o assédio, sobre a importunação ofensiva e sobre a denúncia desses, para que os usuários possam denunciar esses casos e as atuações que nós fazemos. Uma medida aprovada pelas mulheres. Eu acho que foi fundamental, eu acho muito importante, eu só uso esse vagão. Eu me sinto mais à vontade dentro do vagão para mulheres. No ano passado, um caso em São Paulo teve grande repercussão. Um homem ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus. Diante da dificuldade de tipificar a conduta como assédio ou estupro, o Congresso Nacional sancionou uma lei que ampliou a proteção às vítimas. A Lei 13.718 de 2018 tipifica o crime de importunação sexual e uma das condutas previstas na legislação é a prática de ato libidinoso, como ocorreu nesse caso. A pena é de 1 a 5 anos de prisão. Eu acredito que a nossa sociedade está em constante evolução, principalmente nas últimas décadas. Essa questão do abuso sexual, da violência sexual contra a mulher, é um tema muito polêmico, mas ao mesmo tempo muito necessário que seja feita essa divulgação para que as mulheres se conscientizem, não só as mulheres como vítimas, mas os homens, os pais, os filhos, os avós, os nossos colegas de trabalho, para que entendam que é um crime e que não é uma bobagem. Né? Não é algo de menos importância, é sim algo muito sério e nós precisamos construir uma sociedade que não aceite esse tipo de conduta. Doar sangue pode salvar vidas, isso todo mundo sabe, mas infelizmente nem todo mundo doa. No Brasil, apenas 1% da população é solidária. O reflexo disso é o baixo estoque nos bancos de sangue em todo o país. E como o controle é rígido, nem todo o sangue coletado é aproveitado. 470 mililitros de sangue cabem numa bolsa como esta. Uma única retirada pode salvar até 4 vidas. O Hemocentro de Brasília é considerado referência no país. Por aqui, passam diariamente 150 doadores. São quase 5.000 bolsas distribuídas para os hospitais públicos do Distrito Federal todos os meses. Por ano, o número de transfusões passa de 70 mil. E para que tudo isso seja possível, uma equipe especializada faz com que o sangue coletado chegue até os pacientes em situações críticas de saúde. Tudo começa nesta sala. Os doadores preenchem um questionário, são pesados e retiram sangue para análise laboratorial. Na sequência, o voluntário segue para a coleta. Em 20 minutos, uma bolsa fica cheia. Deste elevador, o material vai para outro laboratório, onde é preparado por enfermeiros e biomédicos. Este local é o coração do Hemocentro e o procedimento é vital. Primeiro, as bolsas de sangue repousam por cerca de 2 horas. Após esse período, vão para a pesagem e são colocadas em um recipiente. Por fim, são centrifugadas. O equipamento utilizado lembra uma máquina de lavar. Nele, as bolsas ficam cerca de meia hora. Depois do processamento, as bolsas de sangue são separadas em 3 hemocomponentes: as plaquetas, hemácias e o plasma. Cada um é armazenado de forma distinta. As plaquetas, por exemplo, ficam aqui nessa máquina, numa temperatura ambiente de 20 a 24 graus. Já as hemácias ficam aqui nessa geladeira, numa temperatura de 2 a 6 graus. O plasma fica aqui, numa temperatura muito menor, menos 30 graus. Se não for assim,
O sangue que é retirado lá na coleta não completa o caminho até o final, que é a entrega nos hospitais para a transfusão de sangue. Um processo delicado, de muita responsabilidade e que certamente salva muitas vidas. A gente trabalha com a atividade fim do Hemocentro, que é a produção dos hemocomponentes. Então essas bolsas, após coletadas, elas descem para nós através desse monta-carga, e aqui a gente faz todo o fracionamento por processos físicos, que aí então a gente consegue obter os hemocomponentes específicos para cada tipo de indicação dos pacientes, né? Lembra dos exames iniciais feitos? Se eles mostrarem que o sangue do doador é puro, sem qualquer tipo de problema, tem início uma outra etapa do trabalho. O material armazenado nas geladeiras vai para a etiquetagem do tipo sanguíneo. Uma avaliação da modalidade de transfusão também é realizada. Ela pode ser, por exemplo, para pacientes que perderam muito sangue num acidente de carro ou para quem faz tratamento de leucemia. Trabalho de vital importância para a saúde, né? Porque para todas as cirurgias eletivas a gente tem que ter esse aporte. Para pacientes que são, igual eu falei, oncohematológicos, leucêmicos, ou que possuem alguma doença da série vermelha, como por exemplo doença falciforme, que são pacientes que vão precisar desse aporte sanguíneo durante toda a sua vida. Então a gente precisa realmente aqui tratar essa separação e esse nosso trabalho com muito carinho, com muita dedicação, porque vai refletir no hemocomponente com maior qualidade e uma sobrevida melhor para o paciente. Quase 25% das bolsas coletadas no Hemocentro de Brasília não vão para a doação. O controle é rígido e a falta de ferro no organismo é um dos principais motivos para o descarte do material. Segundo esta hematologista, a doação e a transfusão de sangue são cada vez mais eficazes e seguras por causa do avanço tecnológico. Existem alguns tratamentos, por exemplo, transplante de medula óssea, que você só consegue fazer mediante a transfusão, porque para fazer um transplante de medula, você limpa toda a fábrica do sangue, o paciente fica 10 a 14 dias sem a produção de sangue e você precisa fazer com que ele mantenha algum nível, por isso que você acaba transfundindo durante aquele período, né? Então, alguns tratamentos, principalmente na parte de hematologia, só é possível através da transfusão. E hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã.